Olá, tudo bem, concurseiros e concurseiras? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo aí, que os estudos de vocês estejam avançando. Eu sou a professora Serena Alves. Vamos hoje estudar sobre os arquivos, os museus, as bibliotecas e os centros de documentação. Professora, mas por que eu devo estudar esse assunto? As bancas realmente cobram? Pessoal, sim, as bancas cobram esse assunto pelas próprias definições que a gente vai aprender aqui hoje, mas também cobram esses assuntos em outros conteúdos de arquivologia. Ou seja, esses conceitos aqui são basilares. Então, vocês precisam entender, precisam assimilar esse conteúdo por esses dois motivos, ok? É muito importante. É fácil, mas você precisa saber. Então, vamos se dedicar um pouquinho aqui. Você que já me conhece sabe que eu faço muita questão de colocar um panorama da aula antes da gente iniciar. Por que, professora, que você coloca isso? Porque eu preciso que você se situe, eu preciso que você saiba o que a gente vai estudar aqui. Para você saber se eu estou no início, no meio, no final, para você saber mais ou menos do que eu vou falar, para você que é mais precavido se preparar antes da aula. Então eu coloco esse panorama aqui para vocês se localizarem e para vocês ficarem mais confortáveis com a aula, ok? O que vamos estudar aqui hoje, pessoal? Por que então estudar sobre os arquivos, as bibliotecas, os museus e os centros de documentação? Quais são os conceitos de cada um? Então, o que é arquivo, o que é biblioteca, o que é museu e o que é o centro de documentação? E a comparação entre eles, né, pessoal? Na comparação, a gente vai identificar quais são as diferenças e os pontos em que eles se assemelham, ok? Vou começar explicando para vocês, então, esse primeiro ponto aqui do nosso panorama. Por que estudar sobre arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação? Pessoal, essas quatro instituições, digamos assim, elas possuem basicamente o mesmo objeto, que é um documento, independente da forma que esse documento se encontra. A gente trata aqui de informação. E quando eu tenho uma informação aliada a um suporte, eu tenho um documento. Tanto os arquivos quanto os museus, as bibliotecas e os centros de documentação, eles têm como objeto o documento. Então, por isso que a gente precisa estudar sobre eles, para entender em que pontos eles se assemelham e em que pontos eles são diferentes um dos outros, ok? Cada um vai trabalhar com o documento de uma certa configuração, com certas características, prioridades, objetivos e funções. Cada um vai ter ali as suas peculiaridades, mas em determinado momento eles se encontram, porque basicamente eles trabalham com o mesmo objeto, que é o documento, que é a informação. Tranquilo? Então, por isso que a gente vai estudar sobre essas quatro instituições, digamos assim. Então, continuando aqui com o nosso panorama, eu vou explicar para vocês agora o que é arquivo, o que é biblioteca, o que é museu e centro de documentação. E, claro, coloquei umas questõezinhas ao longo da aula para que você possa fixar o conteúdo. Então, vamos lá então para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de arquivo. A professora colocou aqui para você o conceito que a gente trabalha, pessoal, na Lei 8.159 de 91. Que lei é essa? A lei que trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Legislação que também cai muito em prova, tanto pelos conceitos quanto por trabalhar esses conceitos em outros conteúdos de arquivologia. Então, fiquem ligados nessa legislação. Mas eu coloquei aqui, não é por causa da legislação em si, é porque o conceito de arquivo que está no artigo 2º da Lei 8.159 de 91 é o conceito que as bancas mais gostam de trabalhar. Então, óbvio, eu coloquei ele aqui para vocês. E depois a gente vai destrinchar esse conceito com as nossas próprias palavras. Mas eu não podia deixar de colocar o conceito que mais cai, ok? Então, pessoal, a Lei 8.159 de 91 considera arquivos, para os fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas
em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. O que a gente pode tirar de importante aqui, pessoal? Seguinte, a banca coloca que consideram-se arquivos para os fins dessa lei o conjunto de documentos produzidos e recebidos. A banca não, né? A legislação. O que são conjuntos de documentos produzidos ou recebidos? São conjuntos de documentos que, a partir da existência de uma instituição e, portanto, da necessidade de desenvolver atividades, as instituições produzem ou recebem documentos. Então, existe uma instituição. Se essa instituição existe, ela precisa desenvolver atividades, do contrário, ela não existiria, certo? Se ela precisa desenvolver essas atividades, eu vou ter o quê? Documentos. Então, os documentos que essa instituição produz ou que essa instituição recebe de outras instituições ou de pessoas físicas para que alguma atividade interna seja desenvolvida, é o que a gente chama de arquivo. Por isso que ele fala conjuntos de documentos produzidos ou recebidos, ok? Esse conceito aqui, pessoal, é o conceito de organicidade, tá bom? Guardem isso porque é importante também. Esses documentos, pessoal, esses arquivos que são produzidos ou recebidos, eles podem ser produzidos tanto por órgãos públicos, quanto por instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de atividades específicas. Então, se as instituições privadas, por exemplo, estão desenvolvendo alguma atividade que é parte pública, a gente considera, por exemplo, como um arquivo público. E se essas instituições estão desenvolvendo outras atividades, a gente também considera a produção dessas instituições como documento de arquivo, como arquivo, ok? Em decorrência do objetivo de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. O que a legislação está querendo dizer com qualquer que seja o suporte da informação? Quer dizer que independe. Se eu registrar o meu documento nesse guardanapo aqui, a minha informação nesse guardanapo, se eu registrar numa folha de papel, se eu registrar digitalmente, se eu registrar num tecido, numa pedra, eu vou ter documento de arquivo do mesmo jeito. Eu vou ter arquivo do mesmo jeito, pessoal. Porque o suporte, ele não importa. O tipo de material que eu escolhi para registrar a minha informação não importa. O que importa é que eu registrei essa informação em algum suporte material. Da mesma forma, a banca coloca que independe também, pessoal, da natureza dos documentos. O que isso quer dizer? Quando a banca diz natureza dos documentos, ela está dizendo que os documentos são especiais ou especializados. Documentos especiais são aqueles que são produzidos em um formato diferente do formato convencional, que é papel. Então, se eu registro a minha informação em CDs, em disquetes, se eu estou falando de um microfilme, por exemplo, eu estou falando de um documento especial. Ele precisa, normalmente, de alguma estrutura específica para que a informação seja visualizada. Ok? E o documento especializado? É aquela documentação, pessoal, que trata sobre algum assunto específico. Então, por exemplo, documentos que tratam sobre a construção de Brasília são documentos especializados, ok? Então, a banca está falando que para ser arquivo, independe do suporte, ou seja, do material que eu escolhi para registrar a minha informação, e também independe da natureza dos documentos, se eles são especiais ou se eles são especializados. Tudo é considerado arquivo. Destrinchamos muito bem o conceito de arquivo. Tudo que eu falei aqui para vocês cai em prova, ok? Vamos lá, então, para o nosso próximo conceito, que é o conceito de arquivo, só que trabalhado com as nossas próprias palavras, ok? Falei para vocês aqui que a gente ia trabalhar o conceito da legislação, né? E agora nós vamos trabalhar, destrinchar melhor o conceito de arquivo com algumas características que eu sei que caem em prova, que eu já vi as bancas cobrarem. Então, eu elaborei aqui com informações que provavelmente vão ser as informações, os termos utilizados nas bancas quando elas forem elaborar as questões de vocês, ok? Então, pessoal, o arquivo é uma coleção organizada de documentos e registros. Quando eu falo aqui coleção,
Não leve o termo coleção ao pé da letra, porque coleção, quando a gente fala de coleção, a gente está se referindo a documentos de biblioteca. Quando eu utilizei o termo coleção aqui, não é em relação à forma de produção ou de recebimento, não. Pensa que, ao invés de coleção, pessoal, que um arquivo é uma organização de documentos, ok? E aí, lembre-se que a palavra coleção, se ela não tiver sendo utilizada, como eu tentei colocar aqui, né, em relação à sua semântica, se a palavra coleção estiver sendo utilizada a partir do termo técnico coleção, eu devo relacionar esse termo somente aos documentos de biblioteca e de museus e de centros de documentação em algumas partes, ok? Então, para ficar melhor aqui, vamos colocar aqui um arquivo. É uma organização de documentos, é uma estruturação de documentos e registros que preservam informações de valor administrativo, de valor fiscal, administrativo, de valor fiscal e de valor legal, e também de valor histórico, cultural, probatório ou informativo. Professora, por que você colocou de duas cores aí? Porque os documentos de arquivo que têm valores administrativos, fiscais e legais são os documentos de valor primário. São aqueles documentos que eu estou utilizando, que tem alguma demanda que está ativa e que precisa ser desenvolvida. Já os documentos de valor histórico, cultural, probatório ou informativo, eu só vou encontrar nos arquivos permanentes. Esses documentos eles têm valor secundário, ok? Também cai muito em prova. Valor primário, documentos administrativos, fiscais e legais. Valor secundário, documentos com características históricas, culturais, probatórias ou informativas. Valor primário, eu tenho quando os documentos estão cumprindo as funções pelas quais foram criados. A demanda está ativa. Existe uma demanda ativa que precisa de registro de informações para que ela seja desenvolvida. Já os documentos de valor secundário, não, pessoal. São documentos históricos, culturais, é um pouquinho só do que é produzido pela instituição. Geralmente refletem a história da instituição, o funcionamento, tá bom? É uma parcela bem mínima da produção documental das instituições públicas brasileiras. Beleza. Esses documentos, pessoal, pode ser manuscrito, pode ser digital, audiovisual, a gente tem vários tipos aí, ok? Os arquivos são criados por organizações, empresas, governos, indivíduos para armazenar dados importantes que possam ser necessários para o futuro. Então, a gente cria os documentos de arquivo tanto para subsidiar as atividades que eu estou desenvolvendo, quanto, pessoal, para o que o conceito falou aqui para a gente, quanto para fins históricos, quanto para fins de futuro, da gente utilizar esses documentos como uma forma de preservar a memória da instituição, ok? O objetivo principal de um arquivo é garantir a preservação e o acesso controlado a essas informações ao longo do tempo. Então, eu preservo essa documentação para que ela possa ficar disponível, certo? E eu vou criar mecanismos ali para promover o acesso a essas informações. Então, é para isso que serve o arquivo de uma forma geral. Todas essas palavras que eu coloquei aqui, elas são muito importantes para que você possa responder questões conceituais de arquivo, tá bom? Vamos lá, então, ao nosso próximo conceito, pessoal, que é, então, o conceito de biblioteca. Então, uma biblioteca é uma instituição ou espaço que reúne, organiza e disponibiliza para consulta ou empréstimo uma coleção. Lembra que eu falei aqui para vocês agora que quando a gente vê a palavra coleção no sentido técnico da palavra, a gente só pode relacioná-la ao conceito de arquivo, ao conceito de biblioteca. Quando a gente estiver utilizando semanticamente no sentido de estruturação, de reunião, aí não. Aí a gente pode relacionar aos documentos arquivísticos, tá bom? Mas, assim, para ficar melhor, utilize sempre coleção quando se tratar de biblioteca. E questões, certamente, se a banca não trabalhar de uma forma bem desorganizada, se ela utilizar os termos técnicos corretos, provavelmente coleção vai estar relacionada à biblioteca, ok? Então, para quê? Para consulta ou empréstimo de uma coleção de livros, de periódicos, de jornais ou outros materiais que podem ser impressos, pessoal, ou digitais, tá bom? As bibliotecas, elas podem ser públicas, escolares, universitárias, especializadas. A gente tem vários tipos de bibliotecas.
E elas servem como centros de aprendizado e de pesquisa para a comunidade. Elas também podem oferecer recursos adicionais, pessoal, como acesso à internet, programas educativos e espaços de estudo. É uma instituição cultural, digamos assim, né, de estruturação e de disponibilização de informações, de livros, de periódicos, de jornais ou outros materiais que são fontes de informação para as pessoas, tá bom? Não esquece disso aqui. Biblioteca é uma coleção de alguma coisa, ok? Beleza, então partimos aqui para o segundo conceito e agora eu queria mostrar para você uma questãozinha que trata sobre o que a gente está trabalhando aqui antes que a gente possa avançar, tá bom? Olha só, o fator que melhor esclarece a diferença entre os conjuntos documentais arquivísticos e as coleções características das bibliotecas e dos centros de documentação é a gente ainda não estudou o centro de documentação, mas daqui a pouco a gente vai ver, ok? Vamos focar aqui só nas bibliotecas e nos arquivos. Então, o fator que melhor esclarece a diferença entre os conjuntos documentais de arquivo e as coleções das bibliotecas e dos centros de documentação é a proveniência. Pessoal, proveniência é uma característica dos documentos de arquivo. O princípio da proveniência preconiza que os documentos arquivísticos, eles devem ficar junto aos seus produtores, e eles não podem se misturar aos documentos de outros produtores. Um fundo não se mistura com outro fundo. É isso que dita o princípio da proveniência. E não é isso que difere documentos arquivísticos e documentos de biblioteca e de centros de documentação. Por quê? Os documentos arquivísticos e biblioteconômicos e museológicos, eles podem partir, inclusive, de uma mesma proveniência. Então, essa característica não os distingue e é isso que a questão está buscando, ok? Então, já descartamos aí proveniência. Organicidade. Falei para vocês, quando a gente estudou agora o conceito de arquivo, que quando os documentos são produzidos ou recebidos no decorrer das atividades de uma instituição, para que essas atividades possam ser desenvolvidas, eu tenho a organicidade. Organicidade é o conceito que, a partir da existência de uma instituição, essa instituição produz ou recebe documentos arquivísticos no decorrer de suas atividades. Esse é um processo orgânico, esse é um processo natural. Lembra? Existe a instituição, existe as atividades que essa instituição precisa desenvolver e por esse motivo, pessoal, eu crio os documentos arquivísticos, porque os documentos arquivísticos, eles vão servir para registrar essas demandas em algum suporte documental para que essas informações possam ser perpassadas pelas pessoas, pelos setores, para que essas demandas elas possam ser desenvolvidas. Então, a organicidade, com certeza, é a característica que difere os documentos arquivísticos dos documentos biblioteconômicos e dos centros de documentação e até dos museus, tá bom? Extrapolando a questão aqui. Por quê? Só os documentos arquivísticos têm organicidade. Os documentos de biblioteca, de museus, de centros de documentação, eles não são orgânicos. Eles não foram produzidos ou recebidos no decorrer das atividades de uma instituição para que essas atividades pudessem ser desenvolvidas. Essa é uma característica única dos documentos arquivísticos. Os documentos de biblioteca, os livros, os periódicos, os jornais, primeiro que eles não são produzidos ou recebidos, eles são acumulados a partir de compra, de doação e de permuta. A gente vai ver mais isso daqui a pouco, ok? Então, primeiro que eles são nem produzidos ou recebidos. A mesma coisa para os documentos museológicos e de centros de documentação. Então, já para aí, ok? Esses outros documentos, eles são colecionados. Eles não são produzidos ou recebidos para que alguma atividade possa ser desenvolvida. Então, nós temos aqui, com certeza, né, o nosso gabarito é a letra B, porque a organicidade é a característica que difere os documentos arquivísticos dos de biblioteca, museus e centros de documentação. Mas vamos continuar aqui a nossa análise para que a gente não perca nenhum raciocínio dessa questão. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Quando você está fazendo uma questão estudando para concurso público, você tem que aproveitar ao máximo. A questão é a materialização do que a banca quer de você. Então, você precisa estudar isso na essência, até a última migalha do pão.
Porque todas essas informações aí, se não são importantes para você responder essa questão, vão ser importantes para você responder outras questões dessa e de outras bancas, ok? Então tá, continuando aqui. Quantidade de documentos. Pessoal, ter muito ou pouco documento difere os arquivos dos museus, das bibliotecas, dos centros de documentação? Tem nada a ver, né? Umas podem ter mais, outras menos, mas essa não é uma característica que os difere. Então, quantidade de documentos, não. Autenticidade, pessoal, o que vocês acham? O que é autenticidade? Pessoal, a autenticidade é uma característica que diz que o documento de arquivo é o que ele diz ser. Como assim, professora? Vamos pensar aqui numa ata de reunião. Eu sempre gosto de falar da ata de reunião, por quê? Porque uma ata de reunião é um documento que todo mundo conhece, certo? Então, se você já viu uma ata de reunião, você sabe que uma ata de reunião começa assim: aos dias tais do mês tal, fulano, ciclano, beltrano se reuniram para tratar disso, disso e disso. É uma ata numerada, ela tem datação, ela tem assinatura. Então, uma ata de reunião, ela tem características que a tornam uma ata de reunião. Quando um documento ele é produzido como ele deveria ser, quando ele é o que ele diz ser, a gente diz que esse documento é um documento autêntico. Aí você vai falar, professora, em relação ao conteúdo, é importante que o que esteja nessa ata de reunião de fato corresponda à realidade para eu considerar que esse documento é um documento autêntico? A resposta para isso é não. Por quê? Porque se eu construir uma ata com toda essa estrutura que eu comentei aqui para você, a ata é numerada, ela tem as datações, as assinaturas, bonitinho, ela começa ao dia tal, do mês tal, reuniram-se fulano de tal. Ainda que eu tenha toda essa estrutura, a informação que está lá dentro não precisa corresponder à realidade, ao que de fato aconteceu, para que eu considere esse documento um documento autêntico. Essa questão do conteúdo, da veracidade dos fatos, pessoal, tem a ver com veracidade e não com autenticidade. Então, um documento autêntico é aquele documento que é o que diz ser, em termos de forma, de estrutura. Um documento verídico é aquele que o conteúdo corresponde com a realidade, ok? Maravilha, professora. Só para vocês entenderem, né? Porque, obviamente, a autenticidade não é uma característica aqui que difere os documentos dessas instituições. Confiabilidade. Um documento confiável, pessoal, é aquele que é livre, né, de intervenções. Também não é uma característica que difere os documentos arquivísticos e dos museológicos e biblioteconômicos. Não sei se vocês repararam que Costelinha estava aqui dando ar da sua graça. Já cansou de dormir o dia inteiro e agora está querendo sair. É isso, pessoal. Maravilha. Vamos aqui para a próxima questão, então, gabarito desta letra B. A nossa próxima questão diz o seguinte: com base nos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue um item que se segue. Os documentos de arquivo são aqueles em suporte papel, enquanto os documentos elaborados por meio digitais são próprios de centro de documentação e de biblioteca. Então, está falando que documentos de arquivo são aqueles em suporte papel e os documentos que são elaborados em meios digitais são os relacionados ao centro de documentação e às bibliotecas. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente acabou de estudar o conceito de arquivo. E eu disse para você que para um documento ser um documento de arquivo, independe do suporte no qual ele foi produzido, independe do material que eu escolhi para registrar as minhas informações. Então, se eu escolho registrar as minhas informações em um papel, eu tenho um documento. Se eu escolho registrar em meio digital, eu tenho um documento. Se eu escolho registrar numa pedra, eu tenho um documento. Se eu escolho registrar num tecido, eu também tenho um documento. Museológico ou arquivístico ou biblioteconômico, tá bom? Não importa. Essa não é uma característica. Documentos de arquivo não necessariamente devem ser produzidos em suporte papel e documentos biblioteconômicos e até museológicos, digamos assim, a depender do objeto que a gente está tratando, né? Não necessariamente tem que ser produzido em um ou outro tipo de material, ok? Tipo de forma de produção.
Então, aqui a gente tem uma questão, pessoal, incorreta, tá? Incorreta. Por quê? Os documentos de arquivo são aqueles em suporte de papel, em meio digital, registrado numa pedra, registrado num tecido, assim como os documentos de biblioteca e de centro de documentação. Vamos agora, então, falar deles, dos centros de documentação. Um centro de documentação é uma instituição ou um departamento que coleta, organiza e disponibiliza documentos de informações sobre temas específicos, como cultura, política, economia ou ciência. Difere de uma biblioteca, que pode ter uma coleção ampla e diversificada. O centro de documentação geralmente tem um acervo especializado, né? Cultura, política, economia, ciência, e foca em fornecer recursos para pesquisadores, acadêmicos e profissionais que necessitam de informações detalhadas sobre determinados tópicos. Esses centros também podem oferecer serviços como pesquisa de documentos, digitalização e preservação. Reúnem documentos de arquivo, de bibliotecas e de museu. Então, pessoal, o centro de documentação é uma unidade especializada. Para quê? Para ser fonte de pesquisa, para ser fonte de informação. E lá eu posso reunir documentos arquivísticos, museológicos, biblioteconômicos, tá bom? Eu posso ter os 3 tipos de documentos dentro do centro de documentação, tá bom? Essa é a principal característica deles. Beleza, vamos agora para o conceito de museu. Um museu é uma instituição que preserva, exibe e interpreta coleções de objetos de interesse artístico, histórico, científico ou cultural. Repare que aqui a gente também trabalha com o termo coleções. Os museus têm função de educar o público, proporcionando acesso a exposições permanentes e temporárias que ajudam a contextualizar e a entender a herança cultural e conhecimento humano. Além disso, museus realizam atividades de pesquisa e de preservação para garantir que suas coleções permaneçam acessíveis para futuras gerações. Então, pessoal, os objetos, os documentos até que a gente encontra em museus, eles servem para fins de entretenimento, de instrução, ok? E a gente pode ter vários tipos de objetos, inclusive documentos em museus. E eles vão servir para quê? Para ser fonte de cultura, fonte de história, ok? Essas são as principais características. Além disso, pessoal, percebam os termos utilizados aqui para entender a herança cultural, o desenvolvimento, o conhecimento humano e para contextualizar sobre esses 2 pontos, ok? Maravilha! Então, vamos aqui, então, as diferenças entre os arquivos, os museus, as bibliotecas e os centros de documentação. Importante isso aqui, vem comigo. Em relação à produção, pessoal, o arquivo é o único que tem uma produção com um objetivo funcional. Todos os outros têm uma produção com objetivos culturais. Por que o arquivo tem como produção um objetivo funcional? Por quê? Porque o documento de arquivo, ele só é criado que existe uma instituição, portanto, existem atividades que precisam ser desenvolvidas e, portanto, a gente precisa registrar essas atividades em algum suporte documental para que a gente possa perpassar essas informações e para que projetos se realizem, pessoas sejam contratadas, produtos sejam criados e vendidos, certo? É para isso que um documento arquivístico existe, é criado, é produzido ou recebido, para que alguma atividade possa ser desenvolvida. E isso, pessoal, em essência, é uma produção funcional. Eu produzo o documento arquivístico porque existem funções que precisam ser desenvolvidas. Já os museus, os arquivos, as bibliotecas e os centros de documentação, pessoal, têm fins culturais, têm fins de entretenimento, ok? Então tá. Em relação à forma de aquisição ou de custódia, como esses documentos chegam nos arquivos, museus, nas bibliotecas e no centro de documentação? Aqui, pessoal, como a gente já conversou, a gente tem uma acumulação orgânica, não é uma coleção orgânica, é uma acumulação, uma estruturação orgânica. Coleção, biblioteca, museu, ok? Beleza. Já nos museus, nas bibliotecas e no centro de documentação, eu vou ter uma coleção por compra, doação ou permuta,
Então, eles sempre são colecionados por meio de compras. Então, compra-se livros, compra-se obras, permuta-se livros, permuta-se obras, ok? É assim que a gente estrutura o conjunto documental, digamos assim, de museus, de bibliotecas, ok? Eu não vou falar de centros de documentação, porque às vezes o centro de documentação tem documentos arquivísticos. Então, o objetivo principal aqui desses três dos arquivos: preservar e organizar documentos históricos e administrativos. Históricos porque, em algum momento, os documentos administrativos vão se tornar históricos, e administrativos porque, na essência, esses documentos são funcionais. Já os museus, o objetivo principal é preservar, exibir e interpretar objetos culturais e objetos científicos. A mesma coisa aqui para a biblioteca. A biblioteca quer disponibilizar livros, periódicos e outros materiais para consulta. É esse o objetivo da biblioteca. E qual é o objetivo do centro de documentação? Documentos sobre temas específicos, como relatórios, estudos, né? Proporcionar a pesquisa sobre esses documentos. O tipo de acervo, pessoal, dos arquivos. Nos arquivos a gente pode ter acervo escrito, audiovisual, digital, registros oficiais, documentos microfilmados. A gente pode ter diversos tipos de acervos. Nos museus, objetos artísticos, históricos, científicos e culturais. Nas bibliotecas eu tenho livros, eu tenho as revistas, eu tenho jornais, e-books, materiais multimídia. No centro de documentação eu vou ter documentos sobre temas específicos, como relatório de estudos, ok? Relatórios e estudos. Quanto ao acesso, o acesso nos arquivos é controlado. Por quê? Porque a documentação ela foi produzida ou recebida para desenvolver alguma atividade. Então, o meu acesso a esses documentos tem que ser controlado, ok? Porque as atividades elas estão em desenvolvimento. Em relação aos museus, o acesso é por exposições públicas, né? Aí nessas exposições públicas a gente tem áreas que são restritas às pessoas que são organizadoras ali daquelas exposições. Então a gente tem a questão de ser público, mas tem questões de áreas de acesso restrito. Bibliotecas, acesso público com empréstimo de materiais, em sua maioria, né? Centro de documentação, acesso especializado, focado em pesquisa e estudo. Pensou em centro de documentação? Pensou em especializado. Em relação à organização, pessoal, nos arquivos a gente organiza os documentos por meio dos métodos de arquivamento. Método alfabético, numérico, ideográfico, ok? Bem básico aí a aplicação dos métodos de arquivamento para a organização dos arquivos. Em relação aos museus, a organização é feita por categorias, como arte, ciência, história. Mas tanto os métodos de museus, de biblioteca e centros de documentação vão ser métodos pré-determinados, tá bom? Eu já sei como é que eu vou organizar aquela informação. Na arquivologia, não. Nos arquivos, não. Eu vou trabalhar com métodos de arquivamento, né? Eu vou organizar de acordo com o método alfabético, vou organizar de acordo com o método ideográfico, numérico, beleza. Mas a gente tem uma pré-organização que é a classificação desses documentos, e essa classificação, ela não é pré-definida. Vai depender das funções e da organicidade, das atividades que a instituição desenvolve. Então, nos museus, eu já sei que eu posso separar os documentos em uma organização a partir da arte, da ciência, da história. Isso é um método pré-determinado. Nos arquivos, não. Eu vou fazer uma ordenação dos documentos a partir do código de classificação que a gente aplica, e cada instituição tem o seu código de classificação. Portanto, a organização ela é variável, ok? O método de arquivamento, não, porque aí a gente já sabe que é pré-definido, tem lá as formas da gente utilizar os métodos de arquivamento. Entretanto, quando a gente está falando de classificação, de ordenação, a partir dos códigos aplicados pelo plano de classificação, aí sim, pessoal, aí sim a gente não tem uma organização pré-definida. Nas bibliotecas, pessoal, eu organizo por temas, por autor, por título, por data. Eu uso o sistema de Dewey, né? Que tem lá 10 classes que vão se subdividindo, ok?
No centro de documentação, eu vou organizar por temas, com ênfase na relevância e na utilidade. Também é um método pré-determinado. Público-alvo, pessoal, dos arquivos, pesquisadores, historiadores, principalmente os gestores administrativos, porque tem cunho funcional. Nos museus, público em geral, estudantes, turistas, especialistas. Na biblioteca, leitores, estudantes, pesquisadores, público em geral. No centro de documentação, pesquisadores acadêmicos, profissionais de áreas específicas. Lembra? É especializado. Aqui, os exemplos de serviços dos arquivos, consulta de documentos administrativos ou históricos, né? Nos museus, exposições, visitas guiadas, programas educativos. Nas bibliotecas, empréstimo de livros, acesso à base de dados, eventos culturais. Centro de documentação, pesquisa documental, digitalização, preservação de acervos. Em relação à própria preservação, nos arquivos, a gente tem uma preservação alta, com foco na segurança e integridade do acervo. Nos museus, com certeza também alta, com foco na conservação dos objetos. Na biblioteca, é moderada, né? Dependendo ali do tipo de material. Se a gente tem um conjunto de livros, por exemplo, umas coleções de livros, a gente tem ali uma preservação moderada, né? Não é tão alta, com foco em realmente manter aquela informação, porque aqui a gente tem inúmeros exemplares de um mesmo livro, apesar de que, óbvio, existe uma preservação das informações, dos livros, dos periódicos, ok? O centro de documentação, alta, com certeza. Por quê? Porque aqui a gente tem documentos raros, documentos especializados. Então, eu tenho que ter uma preservação extremamente ativa. A finalidade funcional de cada um, pessoal, do arquivo é menos direta, é voltado para preservação e para consulta de documentos. Já nos museus, é alta, pessoal, porque tem foco em educação cultural e científica. Nas bibliotecas também é alta. Por quê? Porque tem ênfase na leitura, no aprendizado, é totalmente educação, certo? No centro de documentação também é alta. Por quê? Porque eu tenho foco em pesquisa, em disseminação de informações. Beleza? E aí? O que vocês acharam? Entenderam como é que funciona, então, a questão da diferença entre os arquivos, os museus, as bibliotecas e o centro de documentação? Reparem, pessoal, que aqui, voltando para o nosso quadro, eu trabalhei diversos aspectos em relação à sua produção, como é que cada um funciona, em relação à forma como esse conjunto documental se estrutura, qual é a diferença entre eles, qual é o objetivo entre eles. Características de confundir com características de outros, ok? Conseguir identificar o que está. Voltando aqui, então, vamos fazer umas questõezinhas, né? Vamos lá. À luz da legislação que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos e dos preceitos arquivísticos, julgue o próximo item. O documento de arquivo difere de outros documentos devido centros de documentação, bibliotecas e museu. Pessoal, a questão está falando que os documentos de arquivo diferem de outros documentos, ou seja, dos documentos e dos centros de documentação, devido ao suporte, ou seja, o material que é escolhido para registrar as informações, e ao formato. Se eu estou falando num formato de CD, se eu estou falando num formato de DVD, se eu estou falando num formato de revista, se eu estou falando num formato de caderno. É isso que ele está falando, que os documentos de arquivo se diferem dos documentos de museus, de bibliotecas e de centros de documentação por causa do seu formato, por causa do seu suporte. Você já sabe que isso está incorreto, né? Porque a gente já estudou aqui nessa aula. Os documentos de arquivo, eles são documentos arquivísticos, independente do suporte, do formato, se eles são especiais, se eles são especializados, independente da sua natureza. Aí a questão já estaria errada. Mas ela continua, não satisfeita, uma vez que são considerados arquivos apenas os documentos textuais. É verdade, pessoal? Não, eu tenho documento arquivístico textual, iconográfico, ideográfico. Eu tenho diversos tipos de gêneros documentais, não só o gênero textual, ok?
Aí ela continua: documentos de outros suportes, formatos e gêneros são destinados a centros de documentação, bibliotecas e museus. Aí a gente vai colocar um grande errado aqui, né, pessoal? Porque o documento de arquivo, ele é um documento de arquivo independente do suporte no qual do qual eu escolhi para registrar as minhas informações, independente do formato, independente da natureza desses documentos. Vamos para mais uma questãozinha, então, para a gente finalizar a nossa aula? Ah, não tem não. Esta é a última questão, pessoal. Essa outra que eu coloquei aí era só um modelo. Então tá, gravem essas questões aqui, gravem muito bem essas questões, porque elas são importantes para que você possa diferenciar esses 4 tipos de instituições aqui e para que vocês possam responder questões que tratem desses 4 tipos, mas que tratem de outros assuntos, ok? Coloquei aqui para você o meu Instagram para que você possa me seguir lá no Instagram, mandar dúvidas, mandar as perguntas, @Prof. Serena Alves, tá bom? Vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer responder as suas dúvidas. Nível de dificuldade desse conteúdo, o que vocês acharam? É um conteúdo bem fácil, né, pessoal? A gente só precisa entender ali. Assistiu essa minha aula aqui uma vez, já é suficiente. Façam questões sobre esses assuntos. Filtrem lá arquivos e órgãos de documentação, façam as questões de todas as bancas, anotem o que as bancas estão cobrando sobre esse assunto, aliado às informações que eu dei aqui para vocês têm um prato cheio para conseguir pontos extremamente fáceis em prova e já sair na frente dos seus concorrentes. Então vamos garantir, né, já que a gente tem a possibilidade aqui de trabalhar com assuntos que são fáceis, a gente vai estudar esses assuntos fáceis para garantir esses pontos em prova. Beijo para você. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido absorver aí os conhecimentos sobre arquivos, bibliotecas e centros de documentação. Não esquece, me segue lá no Instagram. Até mais, pessoal!